Seja bem-vindo a este canal destinado ao caminho espiritual. Se você tem esse desejo, venha cada vez mais aproveitar os conteúdos de espiritualidade que foram preparados para você. Por isso, se inscreva e participe conosco. Quero hoje te apresentar uma santa. Talvez você não conheça, mas é uma santa que também traz para nós grandes graças e virtudes. Hoje eu quero falar com vocês de Santa Lívia, uma santa que nasceu numa família numerosa, mas uma família cristã, de muita dedicação, cujo avô tinha palavras de docilidade e palavras que sempre levavam à vida de oração. Eles não tinham uma vida fácil, estavam numa região agrícola e ela precisou muitas vezes trabalhar, por isso não tinha muito tempo, para estudar. Sua mãe ensinou muito, a dedicação, aquilo que são os valores maternais, do cuidado, da gentileza, e isso tudo foi formando, o caráter dela, que com pouca idade já sabia muito bem o que queria escolher. E como ela era uma jovem bondosa, bonita, acabava atraindo outros jovens, e um desses jovens, procurando ela, recebeu a seguinte resposta. Quando foi ali como que pedindo ela em namoro, ela disse que já tinha um namorado e apresentou para ele um pequeno santinho, uma pequena foto. Lá estava o Cristo crucificado. Bom, é lógico, as meninas começaram a dizer para ela, bom, mas se você quer se casar com esse esposo, é melhor que você vá no convento. E ela disse, eu quero sim ir no convento, mas eu quero ir no convento mais difícil. Você começa aí a sentir a história e o desejo do coração de uma pequenina que já se encanta com Deus e sabe muito bem o que precisa e para onde quer caminhar. Bom, é lógico que as pessoas queriam desviá-la dessa decisão, de justamente ir, para um convento, Colocaram as mais dificuldades, mas ela respondia dizendo assim, quero escolher uma congregação onde tenha trabalho para o dia e para a noite. Estão então todos certos ali que era autêntica, a sua vocação. Ela muitas vezes vai pedir a bênção à mãe que declarou, que a bênção de Deus esteja com a minha filha. Sabe tratar melhor do que eu com o pai, com os irmãos, com a agulha, com o tear na cozinha e com a limpeza. Que poderia eu fazer sem ela, com uma família tão grande, A mãe ficava questionando, afinal de contas, quero abençoar esta decisão, mas como vou viver com alguém que faz tão bem, sem alguém que faz tão bem as coisas, Bom, diante desta licença, mesmo com toda a perca que isso significava para a mãe, ela então pede licença e assim vai para a vida religiosa. No dia 3 de março de 1886, a superiora geral das Irmãs da Caridade de Santa Joana Ântida, vão receber ali ela, vão comunicar, que ela vai fazer parte, desta congregação. Mais tarde ela vai percorrer todo este caminho de estudo para se tornar esta irmã da caridade. Logo percebem que ela recebeu uma herança familiar deste cuidado, dessa generosidade para com o outro. Então ela veste o hábito e recebe um novo nome de Irmã Agostinha. Assim, ela vai ser designada também para trabalhar nos cuidados de um hospital. Este hospital ela chamou de Ginásio da Caridade. Bom, ela trabalhou com as crianças, depois trabalhou com aqueles que estavam com tuberculose, ou seja, colocando ali em risco a sua vida, mas exercendo este grande ministério da caridade. Ela também pegou um tempo onde havia muitas lutas, contra a igreja, então ela constantemente tinha que ouvir blasfêmias contra a igreja, respostas mesmo maldosas, provocadoras. Os padres capuchinhos foram expulsos do hospital, o crucifixo foi banido, junto com outros sinais religiosos. Enfim, o clima era bem difícil no hospital, e queriam também que as irmãs, tivessem uma certa impopularidade. A vida acabava se tornando muito difícil, porque era proibido praticamente falar de Deus. Você entrou ali, quer sobretudo como missão levar a Deus as pessoas e de repente todas essas dimensões eram retiradas. Ela sente que tem como necessidade, como que gritar a Deus diante daquilo que era
a mordaça, ou seja, aquilo que era a sociedade queria calar-se em relação a Deus e em relação, sobretudo, ao Evangelho. Assim, não faltava nada para ela, né? Aquilo que era as impaciências com ela, as grosserias, né? As palavras, né? Que muitas vezes ali queriam ferir, né? As indelicadezas, né? Por isso, ela sofreu bastante disso, mas não tirava os olhos também daqueles pequeninos que sofriam. Muitos falavam que ela era verdadeiramente uma mãe. E era comum que antes dela se retirar para ir dormir, ela passasse no leito daquelas pessoas que estavam com mais dificuldade, olhasse ali, visse se o travesseiro está no lugar certo, colocava o cobertor, olhava aqueles detalhes como uma mãe. E ali dava sempre uma palavra de consolo, né, que pudesse animar aquelas pessoas que passavam por aquele sofrimento. E ela tinha esse dom, que embora todas as provocações que eram dadas contra elas, ela sempre se mantinha na paciência, aquela questão da virtude heróica. Enfim, com todo esse cuidado que ela teve, ela acabou com a proximidade com aqueles que passavam por doença, contraindo a tuberculose. Mas logo ela fez a superiora prometer que assim que ela melhorasse, que pudesse voltar a cuidar dos doentes. E não é que ela conseguiu uma cura milagrosa e pôde assim voltar aos cuidados. E depois, com muita sutileza, aquele jeito maternal, aquele jeito especial, o que ela faz? Ela arruma um lugarzinho para colocar a imagem de Nossa Senhora, que naquele momento era praticamente proibido, e ali ela vai oferecer orações, sacrifícios, para obter a graça da conversão daquelas pessoas que passavam por enfermidade, além, lógico, da sua cura. Mas, como disse, as perseguições continuaram, e havia lá o Senhor José que tinha realmente um caráter duro e difícil, né? E queria que de todas as formas, né, que a irmã Agostinho, né, tivesse aquele dom e aquele cuidado de poder realmente se afastar das coisas religiosas, né? Ele também tinha atitude de arrogância com outras pessoas, assim, na noite do dia 23 de outubro de 1894, ele faz provocações também com as lavadeiras, né? E assim um enfermeiro avisa o diretor clínico, né, e 2 dias depois ele é despedido do hospital. Só que aí, na sua raiva, né, sempre a gente quer encontrar um culpado para a situação, quando a gente não consegue reconhecer que nós precisamos mudar, ele vai e acusa, né, toma como vítima do acontecimento da sua demissão a irmã Agostinha. E ele fala que vai pegar ela e vai matar ela com as mãos. Imagine a raiva, a ira, né? E mais de um mês depois, né, ele faz isso, né? A ameaça que ele faz chega às suas vezes através assim de muitas vezes de ameaças com bilhetes, né? De fato, ele não brincou, mas nem mesmo, né, vamos dizer assim, Agostinha fixa limites, né, à sua generosidade ao Senhor, e por isso ela continua, mesmo com todas as ameaças, né, com todo aquele clima difícil, né? E assim, no dia 13 de novembro de 1894, né, ele pega ela num lugar estreito, no corredor ali do hospital, e fere ela mortalmente, né? Ou seja, usa ali um instrumento, né, a gente chama de arma branca, e vai em direção a ela e fere ela. A única coisa que sai da boca dela é uma invocação à Virgem Maria. Ela cai no chão de joelhos, né, sem qualquer lamento, ou seja, essa determinação para fazer o bem em todos os momentos, né? Ela esforça para dar os passos, né, em direção ali à habitação das religiosas, e ali naquele caminho perdoa o assassino, e ele naquele momento exala, né, e suspira este último momento da sua vida, e diz o seguinte: minha mãe do céu, ajudai-me. Depois, na própria autópsia do corpo, vai ser visto, né, percebido que houve realmente 3 pontos onde o coração foi atravessado, né, ou seja, foi realmente golpes para matar ela, para tirar a vida. Tamanha era a raiva dele em relação ao que tinha acontecido com ele. Bom, a sua fama tinha se espalhado, então as ruas começaram a se encher, né, ali quando foi fazer o seu velório no cemitério, né, muitas pessoas reconheciam nela aquela mãe generosa, né,
e muitas depois foram ali também pedir a sua intercessão e a oração. Se estima que mais de 200.000 pessoas estiveram presentes no seu velório. Não é nada, nada, nada num tempo daquele em que nós estamos falando aqui, né? Final aí de 1894. Então, realmente temos uma pessoa que acumulou graça sobre graça. Assim, só temos a agradecer tamanha graça, tamanha generosidade, que desde pequenina sabe o caminho do amor. Que possa ela cada vez nos ensinar este caminho de amor, de piedade e de não parar naquilo que são as provocações do mundo, mas ir em frente no desejo de levar a Deus todas as pessoas. Deus os abençoe e nos encontramos amanhã para mais um Testemunho dos Santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.